paz do Senhor, meu irmão, em Cristo Jesus. Nós estamos com mais uma lição, a lição 9. A fé que nos une a Deus e nos torna produtivos. E aqui na introdução fala: a vida cristã não se baseia no que vemos, mas no que cremos. Isso aqui é forte. Você já ouviu alguém falar para você: ah, irmão, eu não gostei do culto, eu não senti nada. E o culto não foi feito para você sentir nada, foi feito para você crer. Igual na Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então você não precisa sentir nada para falar que a presença de Deus está presente, porque Ele falou em sua palavra: quando tiver 2 ou 3 reunidos, Ele estaria no meio. Mesmo se você não sentir nada, você deve crer que Jesus Cristo está no meio, porque Ele prometeu que onde tiver pessoas reunidas para exaltar o nome dEle, Ele estaria presente, independentemente do que você crê ou não crê. Aí muitas pessoas falam: eu não gostei do culto. Você não deve gostar do culto mesmo não, sabe por quê? Primeira coisa, o culto ele não foi feito para você gostar ou não. O culto ele é feito para Deus. É Deus que deve gostar do culto. Se Deus ele está gostando do culto, o que importa é isso, é que Deus gosta do culto, porque o culto ele não é feito para nos agradar, ele é feito para agradar a pessoa de Jesus Cristo. Então a fé ela não baseia no que sentimos, no que achamos ou no que pensamos, mas ela se baseia na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. E aqui na verdade aplicada fala: a fé é a virtude pela qual acreditamos em Deus. A fé é a virtude pela qual acreditamos em Deus. E em tudo que Ele revelou, porque sendo Ele a própria verdade, jamais falhará. E aqui no tópico 1 fala o firme fundamento da fé. E vai falar: primeiramente, acreditamos que Deus existe. Então, o primeiro fundamento da fé é acreditar que Deus existe. E depois acreditar que Ele recompensa aquele que se aproxima dele. Então, os fundamentos da fé: primeiro, acreditar que Deus existe. Segundo, que Ele recompensa quem se aproxima dele. Só porque, para mim, primeira coisa, eu devo acreditar que Deus existe. Depois, aproximar-se de Deus. Mas para mim se aproximar-se de Deus é necessário fé. É necessário fé para me aproximar-se a Deus. Deus, Ele não responde a lágrima. Deus, Ele não responde a sofrimento. Deus, Ele só responde a sua fé. E aqui no ponto 1, tópico 1, vai falar o conceito bíblico de fé. Então a palavra fé, ela vem do latim fidelis, que significa crer. Mas no texto vocês vão ler com mais clareza, fala, sempre tem as palavras crer, certeza, firmeza, fidelidade. Você não vai ver em nenhuma parte a palavra dúvida, sentimento relacionada à fé. Aonde tem dúvida, sentimento, aclopado não é fé. A fé é firmeza, crer, fidelidade, mas não... Onde tem dúvida, não tem espaço para fé. Aonde tem fé, não existe espaço para dúvida. A fé, ela deve estar no âmbito racional. Você crê porque está escrito na palavra. Você crê porque foi Deus que falou, foi Deus que prometeu. E não porque você acha que vai acontecer. A fé, ela não tem espaço para o acho. A fé, ela é a certeza, a confiança, a convicção. Isso que é fé. E aqui no tópico 1.3 fala a fonte da fé. Fala: não podemos ignorar que a fonte da nossa fé é o próprio Deus. Ah, Anderson, da onde vem nossa fé? A nossa fé, ela vem do próprio Deus. Ele é a fonte da nossa fé. A nossa fé, ela não está relacionada a pensamentos positivos, a sentimentos, nada. Ela está relacionada unicamente à pessoa de Deus. Porque aqui na verdade aplicada fala: a fé é a virtude pela qual acreditamos em Deus. Então Deus,
Ele é a fonte da nossa fé, Ele é a nossa força, Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa certeza que jamais Ele falhará, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por mais que o homem ele faça uma promessa e não cumpra, se Deus prometeu, Ele terá que cumprir. E aqui fala, aqui no texto, tópico 1.3, o texto sagrado esclarece que a fé é produzida pela palavra de Deus. Então eu te pergunto, por que a fé é importante? Porque na palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E para nós chegarmos a Deus, nós precisamos chegar com fé. Então a fé é muito importante você estudar sobre a fé. Aí você fala, Anderson, se a fé é tão importante, como eu faço para conseguir a fé? Aqui explica. A fé ela é produzida pela palavra de Deus. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você examina, medita nela, a fé ela produz, ela cresce. E aqui no ponto 2, tópico 1, fala baseada na revelação de Deus. E fala, não é movida e estimulada por desejo, caprichos pessoais, nem alimentada e mantida por pensamentos positivos. Irmãos, eu não sei se você já leu aquele livro O Segredo, que fala do pensamento positivo e tudo mais. Aquilo lá é uma mentira. O que adianta eu falar, eu acredito que eu vou ganhar R$1 milhão, eu vou ganhar R$1 milhão, eu vou ganhar uma Lamborghini, e se esse sentimento não tiver ligado com a vontade de Deus, eu não vou receber. Aí não recebo, aí quem eu for culpar? Vou culpar a Deus. Eu tive fé, Deus não atendeu minha fé, mas a sua fé, ela deve, o que você deseja, deve estar ligado com o desejo de Deus. Aí as coisas acontecem, elas se cumprem. Então, quando a sua vontade se choca com a vontade de Deus, a vontade de Deus deve prevalecer sobre a sua vontade. Então Deus ele faz uma promessa para Abraão, que ele seria pai de muitas multidões, que abençoaria ele ricamente. Agora imagine quando Deus falou para ele sair da terra lá do Ur dos Caldeus, na terra lá dele. Se Abraão tivesse falado, eu não vou sair, eu sou rico, sou próspero, eu não vou sair para uma terra, ficar andando peregrino aí, sem rumo, sem saber para onde eu vou. Então se Abraão ele não tivesse, a vontade de Abraão não tivesse ligado com a vontade de Deus, Abraão não ia viver para cumprir as promessas dele. Então, a fé, ela só é fé quando o nosso desejo está ligado com o desejo de Deus. Aí produz, aí sim as coisas acontecem. Mas se o desejo de Deus for uma coisa, e aqui no tópico 2.2 fala se move a obediência. No tópico 1.1 fala, o termo hebraico emuná tem um significado básico, fidelidade. Então a fidelidade é confiança, você confiar em Deus. E fidelidade ele tem a ver com a palavra comunhão. Se eu confio em alguém, eu tenho comunhão com alguém. Se eu tenho fidelidade com alguém, eu confio na palavra de quem falou, eu obedeço o que ele falou. Então, quem tem fé, uma das características é que ele se move à obediência. Deus falou para Abraão, sai de sua terra. Ele se moveu à obediência, saiu de sua terra e foi para uma terra desconhecida, na qual Deus revelou para ele. Então, se a pessoa ela diz ter fé, mas não obedece a palavra de Deus, ela tem qualquer coisa que for menos fé, porque quem tem fé, ele obedece, pois é melhor sacrificar do que é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui fala, mesmo que no momento não compreenda plenamente, porém obedece porque crê. Às vezes Deus nos manda fazer algo, nós não entendemos, mas nós cremos.
A fé, o que é fé? É você estar passando pela maior dificuldade de sua vida e você está cantando alegremente. A pessoa olha para você e fala: você é doido, olha a sua situação. E você está cantando, agradecendo a Deus, e você olhar para essa pessoa e falar: eu canto e agradeço a Deus, porque eu sei que essa provação que eu estou passando não veio para me matar nem para destruir, veio para me promover. Aqui no ponto 2, tópico 2, fala: move a obediência. No tópico 1.1, nos conceitos bíblicos da fé, fala: o termo hebraico é emuná, que significa fidelidade. Então, fidelidade ele tem a ver com comunhão, com andar junto. Então, se você confia em Deus, você se move em obediência. Porque foi Deus que mandou. Deus falou para Abraão: sai de sua terra, no meio do seu parentela, que eu te abençoarei. Abraão, ele não hesitou, ele não argumentou com Deus, ele simplesmente obedeceu. E às vezes nós passamos por um momento difícil em nossa vida, na qual nós não compreendemos. Às vezes o que Deus nos manda fazer, às vezes nós não compreendemos. Talvez quando Deus falou para Abraão: sai de sua terra, no meio de sua parentela, talvez ele, no primeiro instante, talvez não compreendeu, mas ele obedeceu. E às vezes nós não compreendemos o que Deus manda, mas simplesmente nós devemos obedecer e confiar na palavra daquele que mandou. Às vezes o que você está passando agora, você não compreende, mas é o trabalhar, o agir de Deus em sua vida. E você não deve tentar compreender, você deve só acreditar que as coisas por meio do fim vai se resolver. Jó, quando ele estava no meio da tribulação, da provação, ele fala que ele estava tão esquelético, quando ele olhava, ele só via pele e osso, cheio de lepra, e numa situação miserável que Jó enfrentava, mas ainda assim ele conseguiu olhar para o céu e falar: eu sei que meu Redentor vive. E do meio para o fim as coisas vão se resolver. Então, quando você não entender que você está passando, você deve olhar para cima e falar: eu sei que meu Redentor vive. E as coisas do meio para o fim vai se resolver. Porque essa tribulação, essa prova não veio para me matar nem para me destruir. Ela veio para me promover. Porque assim como o fogo refina o ouro, a tribulação, o deserto, ele refina a fé do crente, para essa fé ficar genuína, ser uma fé racional, não no campo do sentimento, mas uma fé no campo da certeza. Eu sei que ele vai cumprir, eu sei que ele vai agir. Aí então, no meio da dor, da tribulação, você começa a cantar, agradecer a Deus pela vitória. Aí o seu vizinho olha e fala: esse crente foi endoidar. Ele está numa situação tão difícil, mas ele está agradecendo a Deus pela vitória. Eu não estou vendo vitória nenhuma, mas pelos olhos da fé você já contempla a sua vitória. E aqui no ponto 3 nós vamos estudar os efeitos que a fé faz a diferença. E o 3.1 fala: a fé produz obra. Isso aqui é muito bonito. A fé produz obra. A fé sem obra, ela é morta. A fé, ela deve ser acompanhada por obra. Quem tem fé, ela sempre tem um desejo de dar, de entregar, de doar, de fazer. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Jesus amou o mundo de tal maneira que se doou. Quem tem fé, ele sempre tem esse sentimento de se doar, de cuidar. Se você falar: antes, resume a Bíblia toda em poucas palavras, eu vou falar. Que você deve amar a Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Eu quero te perguntar: hoje você já tomou banho? Talvez você fale: ainda não, mas eu vou tomar banho. Mas todos os dias você toma banho, porque você cuida de você mesmo. Da mesma forma que você cuida do seu corpo, você deve cuidar do seu próximo. Eu quero te fazer uma outra pergunta: você teria coragem de cortar seu braço, cortar sua perna? Não, eu não tenho coragem de cortar meu braço, minha perna. Então você não deve fazer mal para o seu próximo. Você não faz mal para você, você não deve fazer mal para o seu próximo. Essa é uma das coisas mais bonitas da fé. A fé produz obra. Porque quem tem fé, ele sempre vai se doar.
Ao contrário dos fariseus, eles tinham obra, mas não tinham fé. Porque as obras que eles faziam não eram frutos da fé, era obra para ser visto. Ah, o fulano fez, não sei o que, o ciclano fez. Os fariseus, eles davam oferta, eles dizimavam, não para agradar a Deus, mas eles davam grande quantidade de oferta para se mostrar. Eu doei muito, eu fiz isso. Fariseu, ele sempre quer se aparecer, eles jejuar não para Deus, mas eles jejuar para se mostrar santo, eles oravam para se mostrar santo. E quem tem fé, ele não faz as coisas para se aparecer, ele faz as coisas pelo simples fato que ele ama o próximo, ele quer fazer porque ele quer ajudar o próximo, não para ser visto. Então, a obra é quando você quer fazer as coisas para se aparecer, para se mostrar. Já a fé é quando você ama teu próximo e você está fazendo para ajudar seu próximo. Então você deve saber diferenciar essas coisas entre obra e a fé com obra. Ah, eu tenho fé, mas se você não tem obra, você não tem fé, porque quem tem fé tem um sentimento de se doar, de se entregar por Deus, pelo seu próximo. Ele sempre tem esse desejo de abençoar. Porque eu sou abençoado por Deus, eu vou abençoar meu próximo. Se você é abençoado por Deus e não abençoa o seu próximo, você não tem fé. Tem qualquer outra coisa, menos fé. E aqui no 3.3 fala, a fé produz vitória. Pela fé venceram. Pela fé faz a diferença, produz vitória. Uma fé cristocêntrica. Então, pela fé, as muralhas caíram. Pela fé, tudo acontece. A fé, ela é a ferramenta que te dá a vitória. Somente pela uma fé, uma queixada de uma jumenta mata 1000. Só pela fé, onde que gigantes são derrubados, só pela fé. Às vezes, se nós Davi olhasse para a sua estatura e a estatura do gigante, ele nunca iria vencer. Mas pela fé, Davi venceu. E pela fé, nós vamos derribar todos os gigantes, porque nossa fé, ela não está ligada em sentimentos positivos, em física quântica, mecânica, não sei de quê. Ela está ligada em Cristo, é uma fé cristocêntrica. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós somos mais que vencedores porque nós estamos em Cristo Jesus. A minha força vem do Senhor. E a partir de hoje nós vamos ter uma vida vitoriosa, porque nós cada dia mais vamos examinar, buscar aprender, buscar a Deus, fé genuína em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.